noite, boa noite, boa noite. Vamos nós para mais um Redireção. E esse, eu sempre falo isso, né, gente? Esse é especial, né? Mas esse é de fato, por quê? Porque hoje a gente tá com a Lise, do Mães da Aliança. E esse programa é um programa que a gente nem sabia o tanto que Deus queria que acontecesse assim, em dupla. E de fato aconteceu. Então, Lise, primeiro eu quero te agradecer, porque você me deu o privilégio e a oportunidade de estar aqui. E daqui a pouco a gente fala da nossa convidada, que vocês não estão entendendo, gente. Vocês não estão entendendo. E eu quero falar que é uma alegria estar aqui. Então, vocês estão vendo o Mães num episódio diferente, num local diferente, que é um podcast, mas especial por conta da nossa conferência. E a nossa convidada aqui, como a Edi disse, é super especial que vocês estejam aqui com a gente, prontos para ouvir o que Deus tem para nós hoje. A gente tem aqui hoje com a gente, dividindo a mesa, Fernanda Boaventura. A Fernanda é neurocientista, especialista não, a teoria dos 4 temperamentos foi ela que desenvolveu. E a gente vai falar aqui muito sobre isso. E é muito bom tê-la aqui com a gente. Fernanda. Oi! Fê! A gente tá íntimo, Fê! Seja muito bem-vinda. Muito obrigada pela disponibilidade de estar aqui com a gente, dividir a sua sabedoria que veio do alto aqui com a gente. É, só vem do alto mesmo, porque se tirar alguma coisa daqui, não sai nada mesmo. Assim que é bom. Que alegria, que honra estar aqui com vocês. Assim, a gente teve 5 minutos antes de ligar as câmeras e eu já tô assim, meu Deus, eu preciso muito conversar com vocês sobre tudo, mas principalmente sobre maternidade. E eu tô muito honrada, muito obrigada por me dar essa oportunidade de estar aqui com vocês. E pode me usar que eu tô pronta. Glória a Deus! Muito bom. Então a gente vai começar aqui já. Gente, como a Lise apresenta no sofá, ela não tá acostumada que o microfone tem que estar perto da boca. Ai, não tá perto, gente. Tô acostumada a usar lapela. Ela é chique, entendeu? Um dia chiquíssima. eu vou aprender a usar esse microfone de podcast. Mas, Fê, conta um pouquinho pra gente como é que foi a sua conversão. Você já nasceu num lar cristão? Quisera eu. Eu tinha uma mania antes. Quando a gente se converte, a gente tem umas manias meio boba, né? Eu tinha uma mania de ficar perguntando pra Deus por que eu demorei tanto. Eu, aos 27 anos, pregaram Jesus pra mim. Vocês acreditam nisso? Eu, aos 27, ninguém tinha nunca me convidado pra ir a uma igreja protestante ou ouvir quem era Jesus. Eu sabia que alguém tinha morrido na cruz por mim, mas era só isso, uma coisa muito distante. Inclusive, eu, assim, ó, tinha uns demônios possuídos mesmo. Eu falava assim, ó, que história de pecado o quê? O cara lá já não morreu por mim naquela cruz? Não tem mais pecado. Eu fazia esse tipo de conversa quando alguém vinha me dizer que existia céu e inferno. Enfim, aos 27 anos eu fui para a faculdade de Direito, já tinha feito biologia, fui para a faculdade de Direito. E aí, lá tinha um líder. Eu sou da Sara Nossa Terra, conheci Jesus na Sara Nossa Terra, e ele quando foi se apresentar para a turma, o que você está fazendo aqui? O que você precisa? O que você anseia do curso? Ele fez o grito de guerra da igreja. Eu achei aquela coisa muito estranha. Não tô acreditando. Mas eu achei tão estranha que eu fiquei fascinada. Eu falei, que é isso? O que ele tá fazendo? 20 e poucos anos, não é um menino, né? E ele levantou, fez o grito de guerra da igreja dele. E eu fiquei... Eu espírita, gente. Eu ia no centro toda terça-feira tomar passe, conversar com a entidade. Essa era a Fernanda antes de Cristo. E aí ele me convidou para uma célula. Eu não resisti porque eu estava muito interessada nele. Essa é a verdade. E fui à célula, depois fui à igreja. E aí começou o meu processo de me entregar para Cristo. Mas foi assim. E aí, nunca mais. Depois que eu fui ao encontro com Deus da nossa igreja... Fui ao encontro com Deus numa sexta. Terça-feira daquela mesma semana eu tinha batido meu cartão lá no Centro Espírita e nunca mais voltei. Sexta-feira eu fui para o Revisão de Vidas, que era o encontro com Deus. No domingo eu já era 100% de Cristo e eu nunca mais pisei num Centro Espírita. Mas foram 2 anos para eu me limpar de todas as mentiras que eu acreditava antes de ter conhecido Jesus. E coisa assim, linda. Eu sou grata a essa pessoa. Até hoje, assim, eu só fui eu não fiquei no direito. Eu só fiz esse A gente percebeu que você não ficou no direito. Não, o direito é muito encaixotado pra você. Não deu. Não dá. E aí eu só fui lá pra conhecer essa pessoa que me levou a Cristo e pronto. Resolvido. E foi assim que eu conheci Jesus.
Que coisa coisa mais linda. Gente. Então, bom, como o assunto hoje vai render, né? A gente já vai entrar de cara nos 4 temperamentos. Aliás, gente, 4 temperamentos e espiritualidade. Colérico, sanguíneo, melancólico e fleumático. Fernanda Boaventura. A gente vai ter na conferência, né? Vai. Tudo bem que esse programa vai ao ar depois da conferência, mas a gente teve esse livro na conferência. Vai ter para você comprar e também tem na Ezion. Se você não estava na conferência, pode comprar na Ezion. E os 4 temperamentos. Gente. Olha aí o casal. Esse eu sofri pra escrever, minha gente. Então vamos começar dele. Exato, vamos começar do difícil. Esse foi difícil, porque eu não sei porquê, mas parece que toda vez que você vai contar um testemunho ou escrever algo para edificar casais, seu casamento vira um peteco. Vocês viveram verdade. já essa experiência? Já. Meu Deus, já atendeu o casal e o casal conta as dores e fala, tô vivendo? Foi mais ou menos isso. Esse livro foi a pior fase do meu casamento. Foi final de 2013, quando a gente publicou. E o dia do lançamento, eu tava assim, falando pra Deus, eu não sei nem se eu consigo ter autoridade para lançar esse livro, porque o meu casamento tá passando pela pior fase da nossa vida. Mas depois que eu lanço o livro, gente, o casamento se alinha, se ordena, depois passa a viver a melhor fase. Mas foi um livro que eu me dediquei muito. É que o encardido faz de tudo pra... Menina, não é à toa, né? Ele é à toa. Tem o que fazer. Mas aí esse livro, ele traz as combinações. Então tem muito desejo, as pessoas têm muito desejo de descobrir seu temperamento, mas também tem muito desejo de resolver problemas de relacionamento, né? Fernanda, eu sou casada com um colérico e eu sou fleumática, o que eu faço? Não mata não, né? Porque tem jeito. Não precisa nem orar para morrer, tem jeito. A gente consegue, por meio desse conhecimento, alinhado à palavra de Deus, porque nunca é sem Cristo, a gente consegue trazer uma nova perspectiva para o casamento. Quando eu entendo que ele é diferente de mim, isso não é um problema. Sim. Porque o maior problema dos relacionamentos é porque eu quero mudar o outro, não é assim? Eu olho pro meu marido e falo, por que ele é tão estressado? É porque eu sou muito calma. Então eu falo assim, por que ele não é um pouquinho como eu, né? Mas não é, Deus não fez assim e nos juntou com propósito. Então esse livro, ele tem algumas tarefas, cada combinação eu vou relatando como é que funciona, como é que a legal. prática que deve ser, como é que você encara esse casamento junto com esse cônjuge, e dou tarefas, tanto para o colérico desse casamento, quanto para o outro temperamento e assim por diante. E também elenquei aí, da minha prática de mais de 10 anos desenvolvendo, né, dando consultoria para casais, 6 grandes problemas que são, assim, se a gente não vigiar, vira motivo para divórcio. E aí eu faço um desafio, né? Rasgue a carta do divórcio. Porque enquanto estivermos com essa carta em mãos, a gente não vai ter força. Não, eu posso separar, então se eu posso separar, eu não vou lutar até onde eu posso. Então, quando a gente rasga a carta do divórcio, a gente tem força para dar o nosso tudo, até que o tudo seja Cristo e ele venha e faça o que ele precisa fazer. Então, esse livro é um xodozinho, porque doeu, viu? Doeu. Uma coisa que é muito legal que eu vejo você falar é... Porque às vezes as pessoas descobrem, né, o próprio temperamento, e aí, não, mas eu sou assim, né? E você Gabriela, fala aí, né? nasci assim, Cresci assim. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, porque você deixa isso muito claro, né? O Espírito Santo, ele nos aperfeiçoa, e não é porque o teu temperamento é esse, você vai pegar, você vai ter que me engolir porque eu sou assim. E a gente viveu... E a gente tá um pouquinho saindo disso, que era aquela frase, né? As pessoas têm que me aceitar como eu sou. Né? Às vezes nem a gente se aceita como a gente é, e a gente quer que o outro engula quem a gente é por pura orgulho e soberba que a gente carrega na nossa alma. E quando eu convido as pessoas a se conhecerem por meio dos 4 temperamentos humanos, eu tô olhando só por uma camada, que é uma camada da natureza. Não é tudo no ser. Tanto é que a gente estava falando aqui, né? Sim. Você é fleumático, mas vocês são iguais? Não. Porque a gente não tem só temperamento. Nós temos um temperamento, mas temos uma personalidade, sim, que é o que nos torna singulares, únicas. Como é que eu vou me enterrar num temperamento achando que isso por si só me define? Uhum. Se quando a gente olha para temperamento, eu tô falando de instinto. E se é instinto, é animalesco. Vocês entendem? Sim. É um cachorro que vive de instinto. Nós, seres humanos, não. A gente foi convocado por Cristo
a ser santo como ele é santo. Então, eu não posso achar que o meu temperamento é definidor de tudo que eu vou viver e de tudo que eu sou. Ele explica muita coisa, é a nossa força, é a nossa fraqueza, mas ele não define quem a gente é. Quem nos define é Cristo. Amém. Então, para que sejamos como ele, a gente precisa amadurecer, não tem jeito. Não dá para viver, eu sou colérica, você que lute. Exato. E é interessante isso, porque a Bíblia fala que a gente precisa buscar ter o fruto do Espírito. E o fruto do Espírito está disponível para o colérico, para o melancólico, para o fleumático e para o sanguíneo. Então, quer dizer, não tem como a gente fugir disso, né? Se você falar assim, não, eu sou colérica, Deus, o Senhor me fez colérica, não dá pra eu buscar essa paciência aqui, porque não faz parte do meu ser, não é bem isso. Então, a gente entende que é só uma estratégia de Deus para nos usar em lugares diferentes, né, Fernanda? Eu costumo dizer que o temperamento aponta para um chamado, porque fala das nossas fortalezas. Então, claramente, aquilo que eu sou boa na minha natureza vai me apontar para um lugar de convocação, né? De missão, de chamado. Mas não é para ficar ali. Tanto é que a gente vê personagens bíblicos na Bíblia que têm um temperamento muito presente, apóstolo Pedro, o próprio Paulo, né? As mulheres, a gente vê Ruth, a gente vê Esther, com um temperamento muito marcado, a gente consegue ler nas histórias as reações dela, mas você vê que quando entra soberania de Deus, quando entra missão em Cristo, esse temperamento passa a ser dominado. Sim. Então, não dá pra gente achar que é só isso na nossa vida. A gente não é só, e é muito pouco reduzir um ser humano ao temperamento. Não, e você fez uma analogia com relação à coisa instintiva, né? Animalesca. A gente consegue domar um pitbull, a gente consegue domar um cachorro, enfim, né? O bicho mais... Eu lembro que tinha um cara que eu seguia, acho que vive na África, e ele vive no meio dos leões. Então, você consegue domar. Então, não dá pra dizer que eu nasci assim, então eu vou morrer assim. Uma vez que nós professamos uma fé em Cristo Jesus, e é Ele quem nos domina, é o Espírito Santo quem nos domina. Mas conta pra gente como é que surgiu o interesse pelos 4 temperamentos, pelo autoconhecimento. Foi pessoal? Foi de você pra você primeiro? Foi. Eu tinha 19 anos. Eu sou a terceira de 4 filhas. Cada uma das minhas irmãs tem um temperamento. Minha mãe é sanguínea e meu pai é melancólico. Então, já é uma combinação de opostos, né? E eu ficava me comparando ali com a colérica, com a sanguínea. Minha irmã mais velha era colérica, a mais nova era sanguínea. E eu ficava olhando pensando, mas eu sou tão sem graça. Elas... Nossa, eu não consigo fazer ninguém rir, eu não sou interessante em nada. Eu vivia nessa crise dentro da minha casa. Meu Deus. Não era que a minha mãe comparava quem a gente era, mas eu olhava para elas com as qualidades que elas possuíam naturalmente e eu me achava menos. Por ser fleumática, não decidia nada, meu pai me apelidou de pamonha, porque eu era sempre a última em tudo, sabe? Aquela pessoa meio água com açúcar, assim, bem sem graça. E aí, com 19 anos, eu estudava num centro de danças. Eu fazia dança lá. E elas participavam de vários testes. Então, elas traziam filosofia, antropologia, sociologia. E também aplicavam alguns testes e muito olhando lá para a filosofia milenar. E aí, um dia ela falou, Fernanda, quer fazer um teste aqui de temperamentos? Eu falei, quero fazer, super interessada já. Ela falou, então faz aqui. Eu acho que você é fleumática. Ele confirmou, eu sou fleumática. Mas parou ali. Eu sou fleumática. Ah, então por isso que eu sou assim? Então tá bom. Não me disseram que eu podia ser melhor, não me disseram que eu podia dominar, não me disseram nada disso. Então, aquele momento ali, fiquei muito interessada, tanto é que eu continuo fazendo estudo acerca disso, falava sobre isso com as minhas amigas mais íntimas. Quando eu converti, a minha bispa já trazia esse assunto, porque ela é psicóloga e também filósofa, mas até ali na igreja era só para te dar um rótulo. Era só para explicar por que você era diferente de você. Quando eu começo a estudar a Bíblia, esse assunto começa a fazer parte de mim, porque lá na Bíblia eu compreendi que Deus poderia transformar qualquer um de nós. Nossa, que lindo. E aí eu falei, bom, se eu tenho um temperamento e Deus tem um propósito para minha vida, com o meu temperamento eu não vou conseguir ir muito longe, porque eu via a minha bispa pregar, a bispa Lúcia, e eu falava, meu Deus, me usa como o senhor a usa. E eu pensava, como se eu não tenho coragem nem de abrir a boca? Eu queria uma coisa, mas a minha natureza falava assim, você não tem capacidade, esquece, tá pedindo, deixa de ser doida.
E ali eu comecei, falei, mas se Deus pode, Ele pode. Se Ele pode, Ele pode. Eu acredito que pode. E aí eu comecei a trabalhar a minha personalidade para dominar a minha natureza temperamental. Então, o meu interesse começou comigo mesmo. Com as minhas crises de comparação, de achar que eu era insuficiente, que eu era bobinha demais por ser fleumática. E aí, quando eu conecto com espiritualidade, eu consigo dar um fim para esse assunto, que é realmente a gente ser como Jesus. Você tem uma natureza, ela serve e te aponta para um destino, mas ela não te define. Vamos trabalhar porque a sua identidade é Cristo. E assim foi. E aí, na pandemia, eu comecei a falar disso na internet. E tô aqui com vocês hoje, para honra e glória do Senhor. Então, amadurecer é o nosso destino. É o nosso destino. Foi uma frase vinda de Deus também, porque eu entendi que se não é por meio do amadurecimento, a gente não consegue ser como Cristo. Não tem como. Jeito. Não tem jeito. Para você servir com o sacrifício que Jesus nos pede, se você for egoísta e a imaturidade é egoísmo, você não vai conseguir servir como Jesus pede que a gente sirva. Não, e é tão interessante, porque quando você começa a falar aqui do seu sentimento de inadequação, gente, eu olho e falo assim, não é possível. Então, olha como Deus pode mesmo. Exatamente. Ela tá solta, né? Falando aqui. Não, e eu tô pensando que dizem que eu sou fleumática. Eu não tenho a menor Ela dúvida. chegou aqui perguntando qual é o seu temperamento. Eu falei, não sei, mas acho que eu sou fleumática. E eu também estou falando. Eu falei assim, é só Cristo então mesmo, né? É. Não, e de fato, realmente eu nunca fui essa pessoa que também me extravasava. Sempre fui mais na minha, então A gente passa mais ou menos batido. assim, né? Exatamente. Então, Aí eu acho vim que de realmente verde. Eu só é. queria entender porque Deus me enche de fleumática. Qual que é o seu temperamento? Qual que você acha? Carlinha, qual é o meu temperamento? Deus só me põe fleumático na vida. Pra te Pra acalmar. me segurar a onda, né? Porque senão... Pra você nos ensinar a ser intensa, porque falta um pouco. Mas você lembra que você perguntou do redireção? Eu te falei, não tem roteiro. E chega que pode ser quem for. Fala, olha, vai fluir, tá? E eu sempre falo, ó, uma hora, que a gente só tem uma hora, vai passar que você não vai ver. E não vai ver mesmo, porque a gente acha que vai dar certo. Não tem a possibilidade de dar errado. Não, e é uma habilidade do sanguíneo deixar a gente muito à vontade. Ser Sim, muito acolhedor, muito verdade. agradável, né? Então, a gente realmente vai... O seu olhinho nos convida a um movimento e a gente vai começando a ficar agitada, não é? É bem isso o mesmo. sanguíneo. Mas é interessante a necessidade da complementariedade de cada um, né? Eu não sei o que seria de mim sem elas, assim, pra me botar cabresto, sabe? Pra te trazer um pouquinho pro chão, né? É. boa. Mas é interessante mesmo a gente olhar isso e entender o corpo. Né? Porque a gente fala, a Bíblia fala muito, né? O que seria do pé se não fosse a cabeça, o que seria, né? E a gente olhar como os temperamentos foram feitos também para serem corpo. O que seria da igreja sem um fleumático, sem o melancólico, sem o sanguíneo, sem o colérico, né? Como nós seríamos? A gente precisa disso e que lindo é ver, né? É maravilhoso. Fernanda, você enfrenta muito, não obstáculo, mas... Porque eu sou neurocientista também e eu enfrento muita luta com relação ao nosso trabalho. Sim. Não é que a gente é cientista tapada, não é isso. Sim. Que a gente serve a um Deus que pode mudar todas as coisas. Mas você enfrenta no nosso meio essa coisa não, isso aí não existe. Como que eu ouvi outro dia? Horóscopo gospel. Eu até tiro onda com isso, né? Sério? Eu falo na palestra. Quem aqui já ouviu que temperamento é signo de crente? E sabe o que eu acho? Que assim, ó, as pessoas que falam isso, elas repetem o que ouviram de alguém que para elas são referência. Isso parte de um lugar de falta de profundidade no assunto. Tudo que alguém rechaça sem conhecimento é indicador de ignorância, né? Então, é uma ignorância. Uma ignorância não é pejorativo, é falta de conhecimento sobre. Então, essas pessoas, elas, na verdade, o que elas precisam é ampliar o olhar, entender do que elas estão falando, para que, então, elas digam, de fato, depois que conheceu, realmente eu não acredito nisso. E tá tudo certo, eu super respeito. Mas aquela pessoa que não... Aí você pergunta, mas você sabe o que são os temperamentos? De onde vem? Você sabe quem criou? Aliás, você que nos assiste, de repente, não sabe. Nós vamos dar uma introduzida aqui. Aí, então, eu saio bem com isso, sabe? Porque você vai ver que a pessoa vai dizer, não porque não tá na Bíblia. Não porque isso, porque aquilo. Mas vem cá, tem muita coisa que não tá na Bíblia, né?
Então, aí como é que você faz com a tua vida, então? Porque tem muita coisa que não tá na Bíblia que você tá fazendo. Ou você tá escutando, ou você tá até utilizando e não tá na Bíblia. Então, não vale esse tipo de discurso. Mas eu sou muito paciente no sentido de, se a pessoa quer de fato escutar, eu vou dar tudo de mim pra ela. Mas se ela não quer, se ela tá desrespeitosa, nesse sentido... Sou eu, já quero quebrar a pessoa no meio. Amiga, não vai pra este lado. Não, eu tô tratada porque é agora. tudo que elas querem. Não, eu tô bem tratada. Eu até comentei com a Carlinha, que também é fleumática, né? Eu, hoje, quando eu quero responder, eu vou pro bloco de notas do meu celular, eu desabafo ali. Principalmente quando eu quero matar pai e mãe que eu atendo, ou algum crente religioso, legalista, eu vou lá pro bloco, daí eu dou aquela aliviada. Mas foi fruto do Espírito Santo, porque antes era na base do porrete mesmo. Eu sei. É porque pra mim é mais fácil mesmo. Hoje eu formo alunas, né? Eu formo analistas de temperamento. Aí, às vezes, elas começam a criar conteúdo, aí vai lá e fazem esse tipo de fala. Elas falam, Fernanda, meu Deus, menina, te acalma. Tu vai se trocar pra quê? Fernanda, eu sou colérica. Eu falei, ai, te entendi, então. Então, você vai responder. Porque não dá pra eu achar que ela pode agir como eu e tá tudo bem. Não vai dormir. Ela não vai dormir enquanto ela não reagir. Então eu digo a ela, vai, responde, mas responde com classe, com elegância de quem sabe, não é amadora. Quem tá fazendo esse tipo de fala com você é amador. Você não, você é uma especialista. Então, dê valor àquilo que você é, se comporte como. E aí a gente vai tentando burlar. Mas isso de horóscopo crente vem de um lugar. Vem de um lugar das pessoas pegarem o temperamento e começar a rotular um ao outro. Ou se justificar. Então, por que você foi tão grossa? Ah, não, porque eu sou colérica. Quando eu vi, eu te estourei. Mais ou menos, porque eu sou canceriana, né? Uai, você tá se definindo nisso, você tá se rotulando, tá usando do temperamento pra esconder as suas falhas? Não vale. Então, a gente também tem muita culpa nisso. A gente e essas pessoas que utilizam o conhecimento dessa maneira. E aí, a gente que tem respeito à teoria, porque realmente funciona, a gente precisa trazer essa pessoa para perto, ganhar essa pessoa, para que ela possa usufruir do conhecimento que liberta. E liberta relacionamento, transforma casamento, traz um novo olhar sobre relacionamento de mãe e filho. Então, não dá pra gente simplesmente fechar os olhos e falar, quer saber? Cada um que acredite no que quiser. Se eu tiver oportunidade, eu vou tentar ganhar. Porque eu sei que a partir do conhecimento, ela vai conectar com Jesus também, porque ela vai ter que amadurecer. E aí a gente consegue pro final. O final essa pessoa foi salva e vai ter um relacionamento melhor. Então, a gente tira um pouco da nossa vontade, vaidade, e vai, e vai seguir no ritmo. Mas explica pra gente, então, porque tem muita gente que tá assistindo aqui que nem sabe o que significa isso. Eu há pouco tempo aprendi, mas, enfim, conta um pouco pra gente sobre cada temperamento em linhas simples, né? Pra gente falar pro pessoal que está em casa. Os temperamentos é uma teoria que nasce no século IV a.C., com o pai da medicina, o Dr. Hipócrates, e o Dr. Galeno, que é discípulo de Hipócrates, vai continuar esse estudo até compreender que o excesso de um líquido no nosso corpo, que eles batizaram da teoria dos 4 humores, esse excesso desse líquido no nosso corpo dava inclinações temperamentais para nós, ou seja, comportamentos padronizados. Então, Hipócrates e o Dr. Galeno, eles se dedicaram a compreender que fisiologicamente, por isso a gente já nasce com temperamento, tem uma raiz biológica, não é horóscopo. Porque o fundamento dos temperamentos nasce com o médico olhando para o corpo humano, avaliando os nossos líquidos, nossos fluidos corporais, atualizando para a medicina tradicional hormônios no nosso corpo. Então, o excesso de um hormônio, que são 4 neste caso, vai denunciar algumas características, algumas reações em cada um de nós. Então, são 4: colérico, fleumático, melancólico e sanguíneo. De onde vem a nomenclatura? Desses líquidos. Então, sanguíneo, excesso de sangue; o fleumático, excesso de fleuma; o melancólico, excesso de bilis, bile negra, bile amarela nesse caso; e o colérico, excesso de bile negra. Fernanda, mas nem tem bile negra, porque vão falar, tá? Isso é tão balela que nem tem bile negra no nosso corpo. Deixa eu te explicar. A bile negra hoje é aquele sangue mais escuro, mais denso, mais grosso. Existe no nosso corpo, só mudou de nome. Mas a pessoa, ela pega uma fala aleatória e ela fala, não tem. Deixa eu te falar, vai mais profundo,
para a gente entender melhor. Então, os nomes vêm desse lugar, a nomenclatura vem dos líquidos, e aí eles começaram a identificar 2 domínios. O primeiro domínio é a velocidade de reação, que são pessoas que são mais agitadas, mais inquietas, mais falantes, mais sociáveis, mais extrovertidas, têm uma velocidade de reação para tudo, resposta pronta, quer pegar alguma coisa, levanta e vai, se viu alguma coisa errada, vai falar. É temperamento isso. E está em nós desde a nossa infância. As nossas inclinações estavam ali mostrando o nosso temperamento desde os 6 anos de idade. Então, quando a gente começa a ver os domínios, a gente começa, então, a combinar esses 2 domínios e identificar temperamento. Então, quem são essas pessoas mais ativas, inquietas, falantes, extrovertidas, que responde rápido, que age rápido? Sanguíneo e colérico. Esses 2 temperamentos... Esses 2 temperamentos têm uma vontade maior de realizar, de viver, de executar, de dizer o que sente e o que pensa. Desde a infância. Primeiro que a gente precisa muito resgatar a infância para identificar, porque se a gente olha para quem nós somos hoje, já misturou, tem personalidade, tem caráter, tem crenças, tem valores. A gente já não é só temperamento para honra e glória do Senhor. Amém. E aí tem o oposto a isso, que são pessoas mais quietinhas, observadoras, a reação é mais lenta, então pensa devagar, fala devagar, tende a pensar e analisar tudo antes de colocar em ação alguma coisa. Desde a infância é assim. Então tá vendo que tem alguma coisa errado, fica quieta. Eu tô vendo, tá errado, mas tá pensando aqui, será que eu devia falar? O quente não tem isso, será que eu devia falar? Ele fala, você viu que tá errado? Depois ele pensa, por que eu falei? A gente quase morre de arrependimento. E o arrependimento dos frios, que são os fleumáticos e os melancólicos, por que eu não falei? Exatamente. Devia ter falado. Né? Então a gente vê oposição aí. Tá certo e errado? Um é melhor que o outro? Claramente não, é complementar. Então, faz parte do processo de Deus, ao construir o ser humano, nos construir dessa maneira, complementares. Então, eu aprendo com o quente e ensino para o quente. Então, é assim que a gente tem que utilizar do conhecimento. Jamais para falar assim, eu prefiro ser quente do que ser frio. Não. Porque os 2 são bons e servem ao reino, sendo assim, como a gente bem fez a associação do corpo. É lindo você falar da infância, né? Minha psicóloga, ela tem uma frase que ela sempre usa na minha terapia, a infância é um chão que você vai pisar para sempre. Sempre você vai pisar. Então, não tem como não olhar, né? Não tem como não olhar, mas também a gente não pode achar ficar refém. Exatamente. Essa coisa de que vai lá na mãe, vai lá resolver com o pai, vai lá isso pra aquilo. Não, gente, Jesus já morreu por nós. Isso, é isso. Glória a Deus por isso, porque se fosse assim, não tinha cura nele. Então. E a gente, eu não ia nem querer ser mãe. Imagina, eu falei, Aurora, sua terapia já tá reservada, amiga. Eu vou errar com você. Eu sei que eu vou pagar terapeuta pra você falar mal de mim. Mas tá tudo bem, porque faz parte do processo, né? A gente não é perfeito. E os temperamentos também nos dão essa leveza. Porque todos nós temos fraquezas temperamentais. Então, eu paro de olhar pra você pensando, nossa, como ela é fraca. Não, eu também sou. Né? Porque ainda que eu não reconheça, quando eu vejo o meu temperamento, eu tenho que assumir. Essa fraqueza aí eu possuo mesmo. Então, a gente vai vendo que os temperamentos, eles fazem também a gente nos olhar de forma mais misericordiosa. Como que é a mãe fleumática? Ai, tem que trabalhar muito. Isso. Porque ela falou da Aurora, eu falei, deixa eu saber. Eu vou falar primeiro que eu tenho pra mim que a maternidade brota em nós características que a gente nem conhecia, né? Sim. Eu olho pra mim, às vezes, eu me acho mais enérgica que o pai, que é colérico, às vezes, com a Aurora. Mas também é um esforço, porque naturalmente não. Naturalmente, eu gostaria que ela... Sentaria ali no sofá. Ai, faz o que você quiser, Aurora. Quer quebrar a casa? Vontade, tá tudo bem. Depois a gente arruma. Exatamente. Na segunda-feira, eu confesso. Segunda-feira é meu dia off. Aí, das 6 horas da tarde, eu já tô cansada. Eu, Aurora, faz o que você quiser, menina. 1 ano e meio, gente. Essa é a mãe fleumática, naturalmente. Então, ela vai se esforçar mais para ser mais presente. Porque a tendência é não se envolver na emoção. Então, é muito frio. Quer? Não quer? Pronto, acabou, não vai tomar. Quando você tiver fome, você me fala. É mais ou menos assim que a maternidade do fleumático usa, se for só o temperamento. Então, é uma coisa meio que precisa de um esforço para se envolver e mostrar que não é indiferente.
Porque senão passa a imagem de que minha mãe não se importa comigo. Minha mãe não se afeta com nada, nem é feliz com nada, tá sempre com a cara meio que tá feliz, tô triste, é igual. Mas também na hora que explode, né? Pois segura. é, gente, por quê? É porque retraiu demais. Fez cara de paisagem demais. Daí que para, também chega, né? Tudo tem limite. Aí depois de estoura, daqui a pouco passa, tá fazendo de conta que nem estourou. É bem Que isso. demais, gente. É bem isso mesmo. Porque eu, quando eu faço, eu sou exatamente o oposto. Eu sou aquela mãe, assim, tem que comer, não vai ver tela. Não. E não aos pode. gritos, né? Se Aos deixar. gritos. Não, é aos gritos e com a casa quebrando. É que agora eu tô convertida, então assim, né? O Senhor trabalhou, mas era assim. Era exatamente assim. Não tem essa de conversa. Mas eu amo a sanguínea mãe, porque vocês são divertidas. Gente, ó, minha mãe é sanguínea, minha irmã mais nova é sanguínea. Gente, a casa, elas, né? A casa tá aqui, ó. E elas estão gravando os meninos pra lá e pra cá, brincando. E eu falo, como é que consegue gravar a casa nesse estado, gente? E cai, o menino cai. E ela, haha, tá vendo aí, menino? Seu molenga. Sabe? É uma coisa muito leve e divertido. É. Eu amo. Não, e é incrível, porque a gente atrai os amigos dos nossos filhos. Eles amam as mães. Eles sanguíneas. querem a gente. É. É um negócio muito doido. Nossa, a tia é demais, não sei o quê. E os filhos ficam assim, ai mãe, para chega. Menos. Mãe, menos. O meu sobrinho, que é filho da minha irmã, foi trocar de faixa no judô. Aí ele falou assim pra ela, mamãe, por favor, sem gritos. Ah, não acredito. Ele é fleumático. Aí ele falou, mamãe, por favor, sem gritos. Ela, tá bom, meu filho, eu vou te respeitar. Não deu conta. Quando o menino sobe, ela... Gente, eu já tô pensando nas buzinas, que é o ano que vem minha filha se forma médica. Eu tô pensando nas buzinas que eu vou levar, nas faixas que eu vou mandar fazer. Tá tudo desenhado na minha dá pra cabeça. ser sem graça, né? Não. dá. Mas é engraçado isso que você tá falando, porque eu sou, assim, mais passiva, mais tranquila, mas a minha família não é. Eu não sei determinar os comportamentos, Que depois eu vou aprender. Mas é isso. Aí tem uma sobrinha da minha irmã que vai se formar esse ano, ela falou, tia, pelo amor de Deus, você não vai fazer o que você fez no do Lucas, que foi meu sobrinho? Gente, nós levamos faixa, a gente buzinou, a gente fez grito de guerra, fizemos tudo. Que delícia. Demais. Então, e aí ela falou assim, você não vai fazer, né? O que você fez? Porque ela é totalmente fechada, tá? Deve ser fleumática, melancólica, eu não sei. E aí eu falei, gente, olha, eu por ter nascido nessa família já estou dentro. A gente vai se misturando, o ambiente familiar também vai fazer muita coisa em nós. A sua mãe é sanguínea? Minha mãe é você falou? sanguínea. E seu pai? Meu pai é melancólico. Meu pai é aquela pessoa, minha irmã, que eles separaram, né? Infelizmente. Olha, eu Mas- só não separei. Eu amo meu marido, é a minha vida. Eu amo ele, você sabe que eu te amo. Mas o esforço pra fazer ele participar, ele falar, porque é Mundo interior melancólico. profundo, né? Nossa, Não. vontade de quebrar porrete na cabeça. Era assim, minha mãe aos gritos e o meu pai, calma, Cida. Minha mãe queria matar ele quando ele falava, calma, Cida. É exatamente assim. Aí eu olhava e falava, não você gritando igual minha mãe, não você. Mas nunca nem seria, porque eu acho que eu sou meu pai. Minha mãe fala, tu é teu pai, menina. Você consegue já, claro, né, que você consegue dizer qual é o da Aurora? A Aurora ainda não, porque o nosso temperamento, olha como isso é divino e é bíblico. O nosso temperamento, ele só se forma, se consolida, só dá pra gente identificar a partir dos 6 anos de idade. E a psicologia vai dizer que a criança é maternal, ou seja, ela é a cópia da mãe até os 6. Passou dos 6, ela vai ser o pai. O pai terreno não, o nosso pai celestial. Então, a partir dos 7, a gente começa, então, a mostrar a nossa identidade que Deus nos deu. E aí, é com essa idade que a gente consegue identificar temperamento. Isso é o conceito, tá? É a teoria. Eu tô analisando, viu? Você já tem as suas suspeitas. Sim, porque tem a inclinação ali. A Aurora é muito divertida, ela é engraçadinha e ela é emburradinha, ela é bravinha, sabe? Aí eu falo, deixa eu esperar, porque se a Aurora construir isso e permanecer, eu já vou saber que dá pra ver temperamento antes. Mas na teoria é a partir dos 6. Antes a gente tinha, eu tava conversando isso ontem, que a gente tinha até dentro dos transtornos de neurodesenvolvimento, a gente tinha assim, não, porque você só consegue saber, não sei o quê. Hoje, a sociedade, tanto a americana quanto a brasileira, você já tem algumas
possibilidade de análise. Você não pode bater o martelo, mas você consegue olhar para um bebê e falar, tem sinais de autismo aqui. Então, a gente está começando a ir por esse lado. Por isso que eu perguntei, porque eu acho que, de fato, ela deve dar sinais, né? E se é biológico, com a evolução biológico, o desenvolvimento dela, a gente também vai ver sinais temperamentais. Tô observando. Vou falar mas pra é vocês. muito bom, né? Gente, mas eu me emocionei aqui com a sua fala, de que aos 7 anos a gente passa a ter o temperamento do nosso pai, o nosso pai celestial, e que lindo é isso, né? Ele dá pra gente, na nossa necessidade física, o comportamento de alguém que tá cuidando, que tá olhando, que ele colocou ali disponível para nos criar, e você tá moldada a essa pessoa, e a partir do momento que você é capaz de andar sozinho, de tomar banho sozinho, né? As mínimas coisas, ele passa a ser seu referencial. Nossa, É o DNA dele em nós, né? Então, uma forma coisa de... linda, né? E tá vendo como não dá pra gente rejeitar Não aquilo dá. que ele fez? O que eu encontro muito é gente assim, eu não gosto do meu temperamento. Por que não gosta? Porque claramente alguém criticou demais. Alguém ficou apontando características da natureza dela de maneira ruim. Ah, você fala demais. Nossa, você é muito parecida. Ou então você, meu Deus, como é sem graça, né? Você não fala. Gente, eu ouvia isso no meu ensino, na adolescência, assim, no ensino médio, né? Nossa, sem graça, né? Você não tem o que falar, não? Você não conversa. Sabe, a gente é muito, se não tomar cuidado, a gente é muito criticado na nossa identidade. E aí a gente começa a se esconder, não gosta de quem eu sou. Exato. Ou a gente finge ser aquilo que a gente não é. Ou a gente sofre. máscara e sofre. Exatamente. E sofre horrores. Né? E vai chegar a conta. Vai. Nossas crises existenciais partem desse lugar. Eu não sei quem eu sou. Porque eu me adaptei demais para caber no mundo das pessoas que eu acreditava, que me amavam e que eu também amava. E aí a gente escuta falar assim, né? Fulana não tem identidade. Não existe quem não tenha identidade, porque a identidade é o que a gente é em Cristo. Sim. As pessoas têm dificuldade de se descobrir na sua identidade porque estão longe de Cristo. Essa é a realidade. Fernanda, dentro da igreja, há muitas pessoas dentro da igreja que não se deixaram revelar na identidade que Cristo deu a elas. Por várias questões, porque continuam querendo caber em lugares que elas não foram chamadas para estar. Eu lembro muito da palestra da Francine, na nossa primeira conferência de mulheres, que ela falou assim, como é que você pode olhar no espelho e não gostar de uma obra do Criador? Nossa, e essa frase ficou tão marcada pra mim, porque a gente adora, né? A gente gosta muito de chegar lá no espelho e falar assim, nossa, meu cabelo é feio, nossa, eu podia mudar esse nariz, gente, e essa ruga? Não, você é a obra-prima do Criador. Foi a última coisa que ele fez, o homem e a mulher, que ele colocou a mão pra fazer e a gente tá colocando defeito, rejeita. A gente que, então, no temperamento, na personalidade, nos afazeres, eu não sei, a gente se coloca pra baixo e vai colocando, isso tudo é um inimigo, né? Traz pra nossa vida, que é o que você falou, a gente começa a acreditar na verdade que ele traz, esquece a verdade de Cristo. E a gente percebe que é uma estratégia muito presente de Satanás mesmo, porque se eu não gosto daquilo que meu pai fez, eu não quero ser filha. É isso. Verdade. E aí a nossa identidade de filha amada de Deus, ela perde o valor. Eu quero ser qualquer coisa menos filha, porque ele errou comigo. Se o meu pai errou comigo, como eu vou me render a ele? Não tem jeito. E aí, esse tipo de combate do autoconhecimento dentro da igreja é também demoníaco. Sim. Por quê? Porque lá em Romanos, Paulo vai dizer que nós só viveremos a boa, perfeita e agradável vontade de Deus quando formos renovados na nossa mente. E para renovar na nossa mente, a gente precisa olhar para dentro. Eu preciso não mais ficar me comparando com o outro, mas entendendo o que Deus me fez para ser. Como está em Salmo 139, assombrosamente maravilhosa. É assim que Deus se refere à criação. Mas aí eu vou, né, Satanás com a sua astúcia. Antes de ontem a gente teve um chá com o Dr. Ismael e ele trouxe uma estatística que é muito isso que você falou, a conta chega, né? Se a gente olhasse para a psiquiatria há um tempo atrás, 70% dos pacientes, eles eram esquizofrênicos, eles eram, enfim, né, eram aquelas coisas mais absurdas, psicóticos e tal.
Hoje, inverteu. 70% dos pacientes é porque tem uma vida ruim, em função de uma saúde emocional ruim. E 30% é paciente que tem, de fato, uma esquizofrenia ou uma situação psicótica. É paralisante, né? Ou seja, é muito em função dessa não aceitação da nossa identidade, né? De ter que caber num lugar onde você não foi feito para estar. E achar que existe um lugar ideal para todo mundo. Não existe um padrão, não existe uma fórmula, porque nós não somos iguais. É justo comparar coisas que são iguais. Então, eu comparo essa caneca com essa caneca. Então, é justo, porque elas são iguais. Elas foram feitas de forma seriada. Mas o ser humano não. Você é diferente de mim. Então, só partindo disso, não é justo essa comparação, porque a gente não compara o que é diferente. Você entende? E aí vem essa quantidade de ansiedade, de pânico, de depressão, porque eu quero caber. Parece que tá todo mundo ganhando dinheiro na internet. É verdade. Então eu preciso caber na internet, né? Só é importante e relevante quem tem número de seguidor. E todo mundo parece que serve para isso, não foi chamado para isso. Há quem foi chamado para ser mãe. E é esse lugar que você vai brilhar, ali o seu palco. É ali o seu lugar de brilhar dentro da sua casa como mãe. Mas não, a sociedade está dizendo assim, você é só mãe. E se seu marido for embora? O que você vai fazer? Exatamente. Aí falta o quê? Identidade para dizer, foi aqui que Deus me chamou para brilhar. Não importa se tem quem brilhe lá fora. Eu estou brilhando aqui. E isso aqui é o meu lugar de brilho. Então, falta muito esse lugar de reforço. Deus não nos chamou para ocupar todos os lugares, porque não existe padrão. Não existe uma caixinha que caiba todo mundo, que tá todo mundo para aquele lugar determinado. Há pessoas que não são da internet. E há pessoas que não foram chamadas para estar dentro de casa só como mães. Tanto é que é um sofrimento danado, né? Há algumas mulheres que querem se encaixar nesse lugar porque se sentem culpadas, porque estão no mercado de trabalho, mas chega dentro de casa, é ruim. Porque não sou eu. Eu não tenho paciência. Eu gosto de trabalhar. Eu gosto de ser mãe, mas eu gosto de trabalhar também. Então, a gente precisa buscar este lugar de que as pessoas tenham a liberdade de compreender o que elas foram chamadas para si. Nossa. O conhecimento puro, aí a gente perde a fala e faz o quê? A gente agradece a Deus pela vida dela, que vem estudando isso e é lindo ver o que você está fazendo, o movimento que Deus tem te usado para esse processo de autoconhecimento, porque você fala desse lugar. Não, você não vai ser igual a fulana, a ciclana, você não necessariamente foi feita para a internet, porque isso o doutor Ismael falou também. Falou assim, a blogueira tá lá postando, você acha que ela dormiu com o dermatologista, porque ela acorda já impecável, você não sabe. E os filhos impecáveis também. E aí você olha pra você e fala assim, o que acontece na minha casa que eu não dou conta? Aí a pessoa tem lá 68 babás, 30 funcionárias e a gente... Usa filtro. É verdade, tem mais essa ainda. Eu nem sei usar, então, gente, os meus vídeos não tem filtro não, porque eu nem sei como foi. Eu amo filtro. Aí eu chego Nossa, você é tão diferente, amiga, eu tô sem filtro. Você parece, eu tenho 1,70m. Pois é, a internet é isso. Não, é muito engraçado. A hora que você chegou, eu falei pra Carlinha, Carlinha, ela é pequenininha. Porque parece que é enorme. Tá vendo? Se a gente não sabe quem a gente é, a gente compra essas coisas e fala, minha vida não presta. Gente, a tua vida é maravilhosa, presta atenção, só um tiquinho. Larga esse diacho desse celular, para de ficar se comparando, olha de fato o que você tem vivido. Exato. Porque se deixar, a gente não é satisfeita nunca. Nunca. E a gente perdeu a gratidão daquilo que Deus nos dá, das bênçãos que Deus nos dá. Teve uma frase que a Rafinha, uma amiga nossa, fez, um chá que a gente teve, e ela pegou e falou assim, nós viramos uma chave para grandiosidade. Porque agora não adianta você ter uma amiga, você tem que ter milhões de amigas. Não adianta você fazer uma conferência para 10 mulheres que serão transformadas, você precisa fazer para 10 mil mulheres. Porque a internet nos trouxe acesso a esses lugares. E se a gente faz, então quer dizer que não tá servindo, que não é bom. E aí a gente tenta se encaixar e eu fico me imaginando Lizzie aqui falando para 10 mil mulheres jamais. Mulher, olha que se Deus quiser. Não, mas aqui na internet não tem nenhuma me assistindo. Vai assistir só lá em casa, né? Mas é assim, né? E aí você fala assim, não tá. Não foi esse lugar. Não. E sim, Deus pode me transformar e me levar para lá. Sim. Né? Mas a gente sabe que ele fez a Edi para 10 mil, a Lizzie para 5 e a
É Fernanda pra 10. Sim, E tá tudo tá bem. tudo bem. E ele pode virar tudo isso, né? Não. Pode. E não é, a gente não... Isso é um estado, né? É. Eu costumo sempre dizer isso, porque as pessoas ficam curiosas, como é que é, não sei o quê. Falei, gente, isso é um estado, isso é uma estação que eu tô vivendo. Sim. Isso aqui não sou quem eu sou. Eu sou filha amada de Deus. E se amanhã o Senhor falar, fecha tudo, vai cuidar da Aurora, porque ela é a sua herança, eu que vou cobrar ela de ti. Beijos, tá tudo bem. Então, Deus vai levantar Tchau. outras pessoas. Eu não Amém. vou fazer falta, porque Deus vai levantar outras pessoas. E eu farei falta se eu não cumprir aquilo que Deus está me chamando para fazer. Então, assim, hoje essa é a minha estação. Estou eu cumprindo a função que Deus me designou. É permanente? Isso me define? Isso é quem eu sou? Óbvio que não. Então, não tenho apego nenhum. Se eu vou falar para 1, se eu vou falar para 10, se eu vou falar para 100, é a mesma Fernanda. Porque a mensagem que eu carrego é sobre ele. Isso não muda para a quantidade de pessoas ou para público diferenciado, você entende? Coisa linda. Mas eu sei quem eu sou. Então, se amanhã a Fernanda cai no esquecimento, essa foi a minha estação. Eu sou lembrada dentro da minha casa todos os dias por aquilo que eu faço ali dentro. Isso que importa. E se Deus me chamar para outro lugar, glória a Deus, eis-me aqui. Mas isso não define. É por isso que a gente não pode ser definido por algo que a gente está fazendo. Estou, né? Eu estou. O que eu sou eu sou. sou cristã É. e filha de Deus. É ponto. Então isso me define. Que coisa linda, né? Nossa, de ouvir e falar assim, meu Deus do céu. E no casamento? A gente falou do livro, a gente falou do complementar. Uhum. E quando a gente tem os temperamentos cruzados, os iguais, né? O sanguíneo, colérico, deve ser uma loucura. Eu acho um baita desafio, porque a gente se torna espelho do outro. É. Então vamos lá, eu sou fleumática, casada com fleumático. Eu tô me incomodando com a lerdeza dele. Nossa, mas você é muito lerdo. Aí ele fala, e tu? Não é? É um baita desafio. Você vai falar o quê? Mas eu sou um pouquinho mais rápida que você. Não é, na verdade não é. Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa amadurecer mais para ser um exemplo pro outro. Porque caso contrário, vai ficar essa apontada, essa de dedos. Né? Mas você é grossa, eu também sou grossa. Daí, isso aqui. Então, o desafio dos temperamentos, da combinação que é semelhante é essa. Você precisa, por esforço, querer sair desse lugar temperamental para você ser um exemplo para o seu cônjuge. E então ele fala, nossa, ela já conseguiu. Se ela já conseguiu, vou junto com ela. E aí você puxa essa pessoa para o E desenvolvimento. tem que haver muita intencionalidade, né? Tem. Não, sem autoconhecimento não vai, não. Porque no casamento a gente fica ainda mais instintiva. Já viu? A gente é muito mais reativa dentro de casa. É muito. Mas Nossa, você guardou tudo do pelo dia amor. inteiro aqui, a fleumática. Eu guardei tudo do dia inteiro. Meu marido falou uma vírgula. Porque com ele que eu posso. O ambiente é seguro, né? E a gente usa exatamente isso. Com ele eu posso. Exato. Pode ser o seu pior? Pode. Não pode. Não deveria. Exatamente. Mas é que é aquela coisa, eu posso pôr pra fora, né? Não, por favor, depois você vem, né? Com amadurecimento. Meu amor, desculpa, aí não Desculpa. foi a minha intenção. Exatamente. Eu vou melhorar. E eu sempre digo isso, quando você já está disposto a aceitar que errou e pedir desculpa, você já cresceu uns 30%. É verdade. Porque aí você vai ter vergonha de ficar pedindo desculpa toda hora. Né? É verdade. Então, aí É você igual quando a começa gente se peca, vigiar. né? E fica pecando o mesmo pecado. Deus, já tô. Deus, para, né? Já tô sem vergonha nisso aqui. Glória a Deus por isso. Bom, já falamos sobre o temperamento no casamento, na maternidade. Eu quero saber como tratar um filho. Né? Porque assim, uma coisa é você tratar o cônjuge adulto, agora você tem um filho que é totalmente diferente de você. Como tratar isso? Então, a gente tem parece que é um dever de fazer desse ser humaninho alguém interessante pro mundo, né? Ou aquilo que Deus quer que ele seja, que desenhou para a vida dele. Então, isso já nos torna um pouco mais exigentes. O nosso cônjuge, a gente olha, tu é adulto, né? Tô te dando uns toques aí pra você melhorar, mas você vai fazer de acordo com o teu caminho. Com o filho, a gente tende a ser mais impor mais a nossa vontade. Uhum. Então, se eu tenho um filho sanguíneo, eu vou querer que ele seja disciplinado, que ele não seja bagunceiro. E, de repente, se eu não conheço do temperamento dele, eu vou falar, por que você não é igual fulano? Olha como você é bagunceiro, você falou que ia fazer, não fez, deixa de ser. Né? A gente vai reforçar o que é fraqueza. Isso é um grande problema no relacionamento pai-filho, mãe-filho. Porque a criança vai tender a
guardar aquela crítica como se ela fosse aquilo, definida naquilo. Então ele vai crescer e vai falar, eu sou bagunceiro. Ou eu sou indisciplinado. Porque ele ouviu isso de quem ama. Ele ouviu isso de pessoas que são referência. Então o que a gente precisa fazer como mãe, como pai que compreende temperamento? Não reforçar o que é fraqueza. Ao contrário, filho, você é alegre, você é divertido, você é intenso, você é otimista, tem DNA de Deus em você, na sua alegria. Não perca isso nunca. Mas, filho, não dá para ser assim, indisciplinado como você tem sido. Olha, você precisa se responsabilizar pelo que você falou que ia fazer. Então, ao invés de você trazer um peso, você diz, você precisa melhorar. Né? Há uma possibilidade, há uma expectativa de que você não se defina aí. Ao contrário, você tá com essa característica, mas isso não é quem você é. E aí você chama a existência, profeticamente, aquilo que ele precisa ser. Né? Então, precisa conhecer, senão você não vai ter essa paciência. E a gente tende a achar que quando você gosta do seu temperamento... Você acha que o seu é o ideal. Que sou eu gosto do meu... Você acha que o seu é o correto. E aí você tende a, pros filhos... Imprimir, né? Vira uma opressão. Quase que um campo de concentração, né? E é muito trabalhoso lidar com isso. Porque acho que quando você não gosta, você até fala... Ai, não queria que a minha filha fosse como eu aqui. Isso. Eu amo o meu temperamento. Amo ser do jeito que eu sou. Busco aperfeiçoar na questão mais de segurar um pouco, de não bater... Mas, de fato, dentro de casa, com o filho, eu lembro a Juju, que tem 23 anos, eu fui uma pessoa opressora com ela. Do tipo, ela tentava explicar alguma coisa, eu não quero saber. Eu estou dizendo que é assim e acabou. Glória a Deus que Deus aperfeiçoou a gente, porque ainda tem o Pipo e a Bela pela frente, né? Mas é isso, é quando você gosta do seu temperamento, você tem grandes chances de achar que só ele que funciona, né? E aí, quando você compreende o outro, né, a criança, naquilo que ela pode se tornar, você enche ela de expectativa. É verdade. Eu falo que é um olhar que Deus convoca nós para que nós tenhamos pelo outro. É um olhar de Cristo. Cristo não está olhando para quem você é na sua natureza. Ele está olhando para aquilo que você pode se tornar, que é como ele é. Né? A natureza de Cristo é a que a gente precisa conquistar e querer ser. Então ele não olha e fala assim, Fernanda, coitada dessa menina, onde é que ela vai parar com essa preguiça que ela tem? Não, ele olha, a Fernanda tem uma expectativa de que ela seja como eu sou. Então esse olhar que nos acorda todas as manhãs é o que nós devemos ter para o outro, para o nosso marido, porque isso muda tudo. Porque se eu estou sentenciando o meu marido àquele temperamento, àquela característica, como é que eu vou olhar para ele com a expectativa de que ele pode ser melhor do que ele tem sido? Não tem jeito. E se eu não olho para mim antes com essa mesma expectativa de que Deus tem uma expectativa que eu seja como ele, eu não vou conseguir dar isso para o outro. Nós amamos primeiro a Deus e depois nós amamos o outro. Esse amor ao outro é essa esperança. Eu olho para você e falo, Lise, você tem noção de onde você pode ir com a sua fortaleza? Eu não estou olhando para a sua fraqueza. Você vai dominar ela. Quando? Quando a sua potência vir para fora. Quando você for aquilo que você foi chamada nas suas forças. Então, tá vendo? Que a fraqueza fica tão pequenininha que ela fala, sério? Eu sou? É isso que a gente tem que fazer com os nossos filhos. Sério, mãe? Eu sou? Você é. Tá vendo, filha, como você foi organizada hoje? Olha a sua cama como tá maravilhosa. Sério, mãe? Eu sou. Eu gosto de elogio. Todos nós gostamos. Né? Isso é o amor que Jesus nos entrega todo dia. Que é o amor que transforma, né? Não é a crítica. Não tem jeito. Quem nos critica é outra coisa, né? É o capiroto. Só que a gente acredita na crítica, né? A gente acredita muito mais nela. Vira uma marca, né? Nossa. Tanto é que quando as pessoas pedem assim, me diz aí quem você é, você vai trazer o que alguém disse que você é na sua fraqueza. É verdade. É verdade. E você sabe que outro dia eu tava conversando com uma psicóloga e ela falou assim... Eu marquei lá, ela falou, marca suas fraquezas aqui. Aí eu marquei, eu falei assim, difícil falar das nossas fraquezas. E ela era cristã, ela falou, não é difícil. É porque você é de Cristo, ele já tratou. Já tratou, a maioria de nós só fala da fraqueza. Eu falei, nossa, olha só, que é isso mesmo. Porque é ele que trata, né? Ele que traz e ele que te mostra onde você vai chegar, o que ele espera de você e pra onde ele quer te colocar. Que coisa linda. E nos lembra da nossa humanidade também, né? Porque eu costumo dizer que uma pessoa que é madura, ela tem mais misericórdia. É diferente de uma pessoa que diz que amadureceu quando ela olha pra gente assim, meio de por alto, sabe?
Ai, sabe o que é, Fernanda? Que meu marido, ele é muito infantil. Eu não. Eu já Mas amadureci. Ai, gente, eu já sei. Fala mais sobre isso, né? Porque um indicador de uma pessoa madura é a humildade. É verdade. Ela não consegue ser superior porque ela já compreendeu o quão miserável ela é. E que em Cristo, ela tem redenção. Em Cristo. Porque se afasta de Cristo, miséria. Mas se aproxima de Cristo, redenção. Então eu olho pra você, eu sei a sua luta, porque eu também tô lutando a mesma luta. Então eu não sou a que vai te jogar pedra, que vou te julgar, que vou te criticar pelo que você fez de falha, de errado ou a sua fraqueza. Ao contrário. Lá, minha irmã, vem comigo que eu tô junto nessa luta aí contigo também. Você entende? Então a gente vai amadurecendo pra ser melhor mesmo como corpo, né? Não dá pra ser pior. Falou disso, a gente tava falando com a Flávia, a Lizzie falou exatamente isso do corpo, né? Da Não sei se foi com a Flávia, se foi aqui. Foi aqui. Foi aqui. Ó, a doida, né? Sanguínea. Já nem sei se foi no anterior. E ela tá com muita memória pra ser fleumática, não tá, gente? Fleumático não tem memória? Não. Ah, então por isso, gente, explica tanta coisa. Acho que eu sou fleumática mesmo. Você já tratou a questão da memória? É que ela faz lembretes, né? Ai, planilha. Né? Não, mas é que você tá falando assim, a infância é o chão. Eu falei, gente, eu não tenho nenhum chão, porque eu não lembro nada da minha infância. Mas mesmo que você não lembra, você pisa nele. Não, tô brincando, a gente mas eu falei pensa, assim, a gente lembra dos traumas. Eu falei, É. gente, que chão é esse que eu tô voando? A gente pisa, isso que é pior, sabe? A gente lembra do que disseram lá, que você... Da Quando rejeição. Da rejeição, do abandono. É verdade. É triste. A gente Olha tem ali. Ai, nossa, eu ia fazer uma pergunta, não cabe nesse tempo. Cabe sim, pode fazer. Eu vi um vídeo que você faz, e a gente vai ter que falar bem rápido, que você faz um comparativo entre temperamento, comportamento e caráter. Eu queria que você falasse rapidinho pra gente. A gente tá falando tudo de comportamentos, tá? Quando eu falo de ser humano e daquilo que como ele funciona. A gente só consegue ler comportamento. Então, quando eu falo em comportamento temperamental, eu tô falando dessa natureza. É o que a gente tem de inclinação natural, ou seja, todos os nossos comportamentos que são sem esforço. Por que você é assim? Porque eu sou assim desde sempre. Eu sou desse jeito. Isso vem da sua natureza. Instinto, impulso, vontade íntima. Então, aquilo que você gosta de ser e você quer ser. Temperamento. Personalidade, que aí vem a segunda camada, é aquilo que você vai se tornando ao longo da sua trajetória. São os seus comportamentos adequados, desenvolvidos. Por que você está em silêncio? Porque você já está adequada. O ambiente pede o silêncio. Uhum. Mas você tem vontade de ficar em silêncio? Não, minha vontade é de estar falando. Porque a minha natureza quer falar, entende? Instinto, falar. Adequação, ficar em silêncio, porque o ambiente está me pedindo esse comportamento. E o caráter são os nossos comportamentos que nos colocam em escolhas entre certo, errado, bem e mal. Uhum. Tem muito da moral e tem muito da religião no nosso caráter. Então, quando a gente olha para o ser humano, ele tá nessas 3 camadas. Para eu descobrir temperamento, eu preciso olhar só para uma delas. Porque se eu olho para tudo que você é hoje, tá misturado. Então, é por isso que às vezes as pessoas falam assim, eu não tenho 1, eu tenho 2. É Não, verdade. eu me vejo em tudo que ela falou aí. É. Por isso, porque a gente precisa de separar. Eu olhar para temperamento, então eu vou olhar para o seu instinto. Eu vou olhar lá para sua vontade íntima. Não o que você tá fazendo só, mas o que você tem vontade de fazer e de repente não tá podendo. Tá? E é interessante quando diferença. você olha para a infância, porque uma criança que age por instinto, uma criança até os 6 anos, né? Que não tem o córtex pré-frontal totalmente Tá formado. vendo como a neurociência entra? Eu acho maravilhoso. Porque ele vai agir do jeito que ele não vai pensar. Ele vai fazer e pronto, acabou. Então fica muito claro isso pra gente, né? E eu tenho pra mim que temperamento também, se a gente abrisse o cérebro de cada pessoa com o temperamento dela, a gente ia ver algumas áreas do nosso Eu tenho certeza. cérebro desenvolvida mais no sanguíneo do que no fleumático. Exato. Pra mim, a amígdala do sanguíneo deve ser uma bola, assim, ó. Tenho certeza absoluta. E você tá igual eu, não entendendo nada, tá tudo bem. Não, a gente já vai... Vamos fazer ao vivo, né? O próximo chá do Redireção, o ano que vem, a gente vai conversar com a Fernanda, a gente traz ela pra... Isso. Veio o Ismael Sobrinho antes de ontem. Que legal. Foi demais, assim. O povo Então ficou já tem aquelas convite imagens de aqui, ó. cérebro. Uhum. Maravilhoso. Então, dessa vez, a gente fala de temperamento. Vamos escrever um livro? A Vamos, neurociência do fechou. temperamento? Ai, demais. Se tiver alguém pra escrever. Eu penso igual você. Eu acho que o sanguíneo deve ter amígdala maior do que o normal. E o melancólico? A área da memória? Não. Jeová diria. É. Só não é a Dori, porque...
Eu quero agradecer, porque a gente só tem 30 segundos. Então, eu quero agradecer aqui a Lizzy por ter feito isso aqui acontecer. Eu sei que foi obra do Espírito Santo. Ela é mais crente que eu. Que, foi Deus. Que... Eu sei disso. Mas você sabia da importância desse episódio pra mim. E eu sei que você fez tudo que estava no teu alcance. E agora eu quero agradecer você, Fernanda, porque... É apaixonante ver neurociência explodindo o mundo afora, porque com isso a gente tem o autoconhecimento, e se a gente tem autoconhecimento, a gente tem menos julgamento. Isso é lindo. Então, muito obrigada pela tua presença. Eu amei, ficaria aqui horas. Eu também. Ainda bem que a gente vai jantar. Então é mais importante pro fleumático comer, amiga. E eu quero agradecer também, Fernanda, mais uma vez, obrigada por estar aqui, obrigada por ter aceitado o nosso convite de estar aqui no nosso congresso. Você pode ver mais a Fernanda no congresso, ele tá lá disponível na nossa rede social, nas nossas redes sociais, na IPPTV, na íntegra, então você pode assistir a palestra dela. E eu tô com o coração cheio, porque foi o Espírito Santo, foi o pessoal da técnica, que eu quero agradecer aqui ao vivo, o pessoal da técnica que nos ajudou, abriu espaço, que nem a tinha gente dá tanto trabalho pra gente poder gravar aqui. Então, e mais uma vez, obrigada. E nós vamos embora com uma frase diferente. Há um belo lugar na graça de Deus pro seu temperamento, porque ele pode te transformar. Um super beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Até o próximo episódio. Beijos.